Oi gente, tudo bom? Esse vídeo eu já tinha me programado pra fazer porque eu queria contar o porquê, na verdade, o início de tudo, porque que eu quis começar a engordar, né? Já que eu tô nessa série aí de vídeos que eu tô falando que eu quero engordar, não sei o quê. Então eu resolvi falar um pouco do início de como tudo surgiu, como eu quis engordar, o porquê que eu tinha perdido peso, né? E eu não vou enrolar muito pra esse vídeo não ficar grande. E vou começar a contar o porquê que eu precisava engordar, o porquê que eu queria tanto engordar. Meu peso, alguns anos atrás, era 55 quilos. O peso que hoje eu tô variando entre 45,5 e 50, que é meu objetivo, mas eu cheguei a 55 numa boa. E eu tinha muito refluxo, muito refluxo. Eu vivia controlando ou com alimentação, ou tomando omeprazol. Quando eu não tava tomando omeprazol, eu tava fazendo a dieta sem gordura. Eu ficava nisso e eu tinha muita facilidade pra vomitar. Eu tinha muita queimação no estômago. E aí o meu gastro me recomendou que eu operasse o refluxo. E eu fui e operei. Só que minha cirurgia não deu muito certo. Por algum motivo, esse médico é um excelente médico, mas por algum motivo ele apertou demais a minha válvula, que é uma válvulazinha que você coloca pra poder apertar mais o tubo gástrico. E foi isso que aconteceu. Só que nesse meio tempo, pra meu azar, eu tava saindo de um plano, porque eu já tinha completado a idade, eu era da Petrobras e tava completando a idade já máximo limite. E eu ia ficar sem plano de saúde. E aí, quando eu fiz o outro, eu não sabia que eu não podia colocar que eu tinha feito cirurgia recentemente. Então eu fui lá e falei que eu tinha feito cirurgia recentemente. Então eu tive que cobrir uma carência. Nesse meio termo, eu sem saber, na verdade já tinha até feito um outro exame pra ver como é que tava a cirurgia, só que o médico não me falou nada, a pessoa que fez, que era na verdade a esposa dele, não me falou nada. E eu fiquei sem saber o que tinha acontecido, se estava tudo normal ou não. E eu não conseguia comer, achava que isso era normal da cirurgia. E não conseguia comer. E eu, com uma semana, eu perdi 10 quilos, eu cheguei a 45 quilos. Eu perdi todas as minhas roupas, né? Eu acabei... E minha autoestima ficou muito lá embaixo. Isso foi só o início de um ano que eu tive terrível. Eu sempre falo que foi o pior ano que eu tive na minha vida, porque não só você perder peso, mas eu não conseguia comer. Eu tinha maior dificuldade de comer. Pra comer um prato de uma criança, eu levava uma hora, né? As coisas tinham que ser muito molinhas, tinham que ser muito pequenininhas pra eu conseguir comer. E se eu me irritasse com qualquer coisa, eu não conseguia comer. A comida parava aqui, chegava, mostrava aqui nessa válvula, aqui assim, bem aqui, e eu botava tudo pra fora. Então eu passava muito vexame, ter que comer na rua. E eu sentia fome e não conseguia comer. A pior coisa do ser humano é você sentir fome e não conseguir comer porque você fez uma cirurgia e você não sabia o motivo por que estava acontecendo aquilo ali. Então, com 15 dias também, para agravar mais ainda, eu tive princípio de pneumonia e eu tive que tomar antibióticos. Quando eu volto no médico, o médico disse que eu não poderia tomar aqueles antibióticos porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia. Aí eu tinha que tomar um remédio que tipo uma magnésio, uma coisa assim, que pra alcalinizar essa medicação que eu tava tomando, que era forte. E como eu estava com princípio de pneumonia, além de estar apertado muito mais, formou queloide na minha cirurgia. Então eu tive queloide interna. Se já estava apertado, piorou a situação. Então piorou minha dificuldade de comer. E aí eu troquei de plano de saúde e não sabia o que estava acontecendo comigo. Quando eu consegui ir para uma médica, que ela me falou que ela fez todos os exames para ver tudo direitinho, ela detectou isso, que tinha realmente tido um probleminha nessa cirurgia, que não tinha dado muito certo e que eu tinha que refazer. Só que ela não me falou nada. Ela encontrou com o meu médico em um congresso e falou para ele. E ele contou meu caso, porque todos os médicos que eu ia, eu contava quem tinha feito... Todo mundo me perguntava, eu contava quem tinha feito minha cirurgia. E ela falou, encontrou com ele, comentou do meu caso, ele me ligou e eu tive que fazer essa cirurgia de novo.
E fora isso, gente, durante o ano eu tive princípio de pneumonia, eu tive infecção urinária, eu entrei em depressão, porque eu tinha perdido todas as minhas roupas, eu não conseguia comer. Eu me lembro que eu fiz a cirurgia em outubro, quando foi novembro, era meu aniversário, e eu pedi no dia do meu aniversário que o meu presente de aniversário seria não comer por aquele dia. Porque comer pra mim era um momento pior do meu dia, era um momento que eu tinha que comer. Porque era um momento desgastante, eu ficava muito nervosa, eu tive arritmia cardíaca. Porque eu ficava muito tensa, porque era um momento tenso, porque eu não conseguia comer direito. Por mais que as coisas estivessem... Eu não conseguia comer um feijão direito, um arroz, uma carne um pouco mais dura. Tinha que ser tudo muito mastigado. E eu ficava imaginando, eu falei, meu Deus, eu entrei boa e tô saindo ruim de uma cirurgia que eu era pra melhorar. Como é que pode? Será que eu vou ficar o resto da minha vida desse jeito? Eu não acredito que eu tô passando por isso. Então eu não queria acreditar que eu naquele momento estivesse passando por uma coisa que eu falei, não imaginava. Antes eu conseguia comer tudo, óbvio, eu ficava com queimação e vomitava com facilidade, mas eu conseguia comer tudo, e de repente eu não tava conseguindo comer nada. E eu tava muito magra, eu tenho 1,64 m, eu tava com 45 quilos, eu tava péssima. Então assim, eu tive que, por conta disso, eu abandonei matérias da faculdade, porque eu não conseguia às vezes chegar no horário, porque eu demorava muito pra comer, ou então eu não tinha forças pra estudar, eu tinha muita anemia muito alta, então foram vários problemas que me sucederam, vários, e foi um ano terrível. Eu digo que foi um ano porque eu operei em outubro de um ano e eu refiz a cirurgia um ano depois, no mesmo mês. Então foram meses de outubro que eu fiz, eu sempre falo, foram muito marcantes pra minha vida, porque a sua autoestima fica lá embaixo, tá? Sabe? Eu pedi ajuda espiritual, eu não tinha como psicólogo, porque meu plano não tinha psicólogo, mas eu pedi ajuda. Chegou um momento que eu fiquei tão desesperada que eu falei, gente, eu preciso de ajuda de todo mundo, porque eu não tô conseguindo sair dessa, sabe? E eu pedi ajuda ao centro espírita que eu frequentava, todo mundo me apoiou muito, orou muito por mim, e consegui resolver essa cirurgia. Ficou, eu parei e falei, não, eu não vou me encanar com isso, porque o que importa é que a minha saúde esteja boa. Então, quando eu refiz a cirurgia, ele fez o corte exatamente no mesmo lugar. Eu vi aquelas marcas como um momento, um marco na minha vida. Então, eu aprendi a dar muito mais valor a coisas muito mais simples do que eu dava antes. Então, eu dou muito valor à saúde. Hoje em dia, se eu vou num médico e eu vejo que ele não tá agindo de uma forma correta ou tá demorando muito, alguma coisa, eu brigo mesmo, eu falo, porque eu acho que saúde é algo que é primordial na nossa vida. Se você lutar por saúde, tudo mexe, tudo mexe. Eu acho que o resto você até consegue resolver, mas a saúde mexe com você demais. A mim mexeu muito, porque foi um erro médico, foi um erro dele. Eu não condeno ele, não tive processo, não tive nenhum problema, não me indispus com ele nem nada. Porque ele é um excelente cirurgião, ele fez cirurgia de várias pessoas que eu conheço. E deu tudo certo, inclusive a mesma que eu fiz. Então não tinha porquê. Aconteceu comigo, porque tinha que acontecer, entendeu? Eu precisava passar por tudo isso. E realmente eu me engrandeci muito com isso. Pra mim foi muito bom. Só que eu queria engordar, eu queria voltar ao meu peso. E desde então, gente, isso foi em 2006, ou foi 2005, se eu não me engano. Acho que foi 2005, por aí. Eu não conseguia voltar ao meu peso. Então tem 10 anos eu lutando contra a balança. Então eu ia pra nutricionista, ia pra endocrinologista, tudo. Então você chegar numa endocrinologista, uma nutricionista falar que você quer engordar, as pessoas tomam aquele susto, né? Porque geralmente as pessoas querem emagrecer. Então, às vezes era complicado eu chegar lá e falar isso, e eu via que não resolvia muita coisa. Por isso que eu comecei a fazer por minha conta. Eu cheguei a entrar na academia várias vezes também pra ver se eu conseguia engordar, e eu não conseguia ganhar massa muscular. E agora eu tô fazendo desse jeito, e como eu tô contando pra vocês, porque já foram várias tentativas e eu não conseguia fazer. Então, hoje eu tô feliz que eu tô conseguindo o meu objetivo. Eu tô feliz cada dia mais com o meu corpo, eu tô vendo que tá mudando, mesmo indo devagar também, sem muito estresse, sem muita agonia de que eu quero ficar aquela pessoa assim. Não, eu tô fazendo tudo com calma, com saúde, porque eu tenho anemia, eu sempre tive anemia, então eu tenho que ter cuidado muito com a minha anemia. Eu não posso ficar sem comer ferro, vitamina C por conta disso. Então eu tenho que ter muito cuidado com a minha alimentação, principalmente por conta disso.
eu fico bem focada nisso, eu fico focada em comer alimentos sem gorduras, porém que tenham bastante ferro e vitamina C, porque eu não quero ficar anêmica de novo, e quando eu fico anêmica eu fico indisposta, eu fico sonolenta, e enfim. Então, eu vim contar isso, na verdade, porque eu precisava dar um início, na verdade, um start, pra vocês saberem o porquê que eu tinha vontade de engordar. Porque meu peso era 55 quilos, eu tinha um corpo bom, eu sempre tive pernão, tinha um bumbumzinho. Da cintura pra cima eu sempre fui muito magrinha. Mas até meu rosto também, eu senti diferença. Meu rosto tá mais cheinho, eu gosto mais dele assim. Então é sutil, mas pra você, você sente isso. Então, assim, o que eu passei, gente, eu não desejo a ninguém. Eu acho que o que eu passei parecia que eu tinha feito cirurgia bariátrica, mas pra uma pessoa que pesava 55 quilos, que era um peso ideal, que tava dentro de todos os índices, e pra 45 não é legal. Então, pra quem faz bariátrica, ótimo, porque você quer perder 10 quilos em uma semana, que beleza. Mas pra quem é magro, não é. E eu sofri muitas consequências, porque eu não esperava isso. Quando você faz uma bariátrica, você faz sabendo que você vai perder peso. E eu não. Eu só ia melhorar que eu vomitava toda hora. Eu ia parar a queimação, eu ia parar de ter que tomar remédio toda hora. Então, foi muito, muito ruim. Então, eu fico aqui com essa minha história. Eu tentei resumir para um vídeo não ficar muito grande. De como eu consegui... hoje eu tô feliz. Por que eu tô tão feliz de ter conseguido atingir meu peso, voltar meu peso? Por causa disso, por causa de uma cirurgia que eu fiz e que deu errado, mas que depois eu consertei. O meu médico foi muito bom quando eu refiz a cirurgia. Ele, na verdade, sempre foi muito simpático comigo. E ele me deu toda a assistência que eu precisava. E ele me falava uma coisa que até hoje eu sempre tenho em minha mente. Ele falava assim, sobreviveu? Toda vez que eu ia lá pra fazer a consulta, pra ele olhar minha cirurgia, ele sobreviveu? Tá sobrevivendo? Eu tô. E tô sobrevivendo até hoje. Tem 10 anos que eu fiz a cirurgia. E eu sobrevivi, eu tô forte, eu não tenho problemas, exceto a anemia, eu não tenho nenhum outro tipo de problema de colesterol, de pressão alta, de nada. Graças a Deus eu sou saudável nesse sentido. Só é uma questão de vaidade, né, gente? De querer estar um pouquinho mais cheinha, querer estar um pouquinho mais fortinha. Só isso, mas eu sempre tive isso na minha mente. Sobreviver, eu sobrevivi, tô aqui. Feliz. Então... é esse o motivo porque eu quis tanto engordar, é esse o motivo porque eu quero tanto ter essa jornada de processo de engorda, de estar com o corpo mais bonito. É por isso, é porque eu tive a jornada lá atrás, com alimentação, com comida, e era muito ruim, gente. Eu não desejo isso a ninguém. Ninguém que tenha passado por uma cirurgia como essa e tenha passado por o problema que eu tive. Então, quando eu vejo uma pessoa falando que sofreu algum erro médico, gente, eu me sinto como aquela pessoa. Então hoje eu sou muito chata quando eu vou nos médicos, quando eu vou quando eu vou me tratar de alguma coisa, assim. Eu sou muito focada, assim, sabe, em querer uma qualidade mesmo, exigir que o médico me atenda direito, que se eu não sentir firmeza nele, eu vou em outro. E falo isso pra minha mãe, pra todo mundo que vai no médico, principalmente às vezes pra fazer uma cirurgia. Eu falei, se você não se sentir confortável com esse médico, vá em outro. Vá no médico que você sinta que aquele médico é o melhor pra você. Sinta que ele vai fazer a melhor cirurgia pra você. O meu médico eu senti que ele era, até porque era o médico da minha mãe, do meu tio, de amigas de minha mãe, de primas de minha mãe. Mas infelizmente aconteceu comigo. Eu não condeno ele de nada, absolutamente nada. Porque eu me sentia confortável com ele. Tanto é que eu fiz a cirurgia com ele e eu fui muito, muito, muito bem atendida. Acho que eu fui até melhor do que da primeira vez. Eu tive uma assistência maravilhosa. Meu plano ele não aceitava meu plano que eu tava na época. Ele fez tudo pelo SUS, no mesmo hospital que eu tinha feito da primeira vez, inclusive o hospital que eu nasci. E eu fui muito bem atendida. Então, quanto a isso, eu não tenho que reclamar em nada, tá bom, gente? Então, eu não quero ficar muito... Já tem 15 minutos esse vídeo, eu vou ficar aqui só falando. E vocês já viram minha história, por que eu quis engordar. E era só esse start que eu queria dar, o porquê dessa pessoa louca que quer engordar 5 quilos. E eu consegui já, eu tô muito feliz porque eu consegui engordar 5 quilos. Porque eu consegui engordar de 45 pra 50 e de 50 pra 55. Então eu tô muito feliz, tá? Um grande beijo e até o próximo!